Porque o Werewolf by Night introduz aí o Bloodstone sendo mais poderoso do que ele é no MCU do que é nos quadrinhos. Vamos lá. Boa sorte. O EP de Werewolf by Night trouxe muita coisa legal pra gente, mas é claro, antes de começar, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, beleza? O Bloodstone, que foi apresentado no especial do MCU, ele mostra aí as suas habilidades um pouco diferentes do que a gente já conhecia dos quadrinhos originais. O produtor executivo dessa série, do Werewolf by Night, o Brian Gray, ele revelou alguns detalhes importantes sobre o Bloodstone aí, e acabou introduzindo uma nova apresentação especial do MCU para ele, ou seja, ele fez uma releitura. Mas olha só, em entrevista ao The Direct, o Gray ele fala um pouco sobre a Pedra de Sangue e como ela difere das pedras mágicas mais famosas do universo cinematográfico da Marvel, justamente as Joias do Infinito, né? Então a gente tem que lembrar que existem vários aí artefatos que podem te dar um poder muito grande. Mas vamos lá, segundo ele, abre aspas, uma coisa é o tipo de poder sobrenatural. Outra coisa são questões mágicas que envolvem uma magia específica, explicou ele. É porque o Bloodstone, né, eles apoiam nele, no caso, no folclore dos quadrinhos e é basicamente, né, a habilidade dele específica de controlar criaturas sobrenaturais. Ou seja, a gente não tá falando das Joias do Infinito, que tem aquelas habilidades que afetam a todos, né? O Bloodstone ele é justamente focado naquele universo de monstros do MCU. E ele ainda continuou na entrevista, é por isso que é tão importante para os caçadores de monstros ter aquele livro, a gente pode dizer assim, porque com ele, né, é a maior arma que eles podem ter contra esses seres, já que ela pode derrubar qualquer número de sereias, vampiros ou outros seres aí que vivem na noite. Ele ainda revelou que a Pedra de Sangue apresentada em Werewolf by Night é a única existente, o que explica o porquê ela é tão importante e tão cultuada, né? Afinal, ela ia ser, digamos assim, o troféu de quem ganhasse a caçada atrás da criatura, que a gente já viu aqui no canal. Nos quadrinhos da Marvel, as habilidades do Bloodstone elas só foram exploradas muito brevemente. Com a versão do MCU, o Bloodstone foi exercido pelo caçador de monstros Ulysses Bloodstone, enquanto a versão introduzida em Werewolf by Night parece ser capaz de controlar monstros. O Bloodstone dos quadrinhos concede ao usuário múltiplas habilidades sobre-humanas, bem como até mesmo a imortalidade. E a gente viu que provavelmente esse não é o caso dentro do MCU, já que o antigo aí detentor da soberania desse livro, né, acabou morrendo. A era sobrenatural da Marvel chegou. O Bloodstone ele não é o único elemento sobrenatural em Werewolf by Night, né, que foi introduzido ao MCU. O especial que a gente acabou de assistir também serviu como a primeira aparição do personagem da Marvel como Homem-Coisa, e que é referido como Ted por Jack Russell. Antes do lançamento de Werewolf by Night, o Homem-Coisa foi mencionado anteriormente em um episódio da primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Quem ou o que é o Homem-Coisa? Eu juro que preciso de uma bebida. Além disso, o personagem foi referenciado por meio de uma escultura vista em Sakaar em Thor Ragnarok de 2017. O produtor ainda confirmou, Gray, que recentemente o Homem-Coisa retornará para futuros projetos dentro da Marvel Studios ao lado do licantropo titular da Marvel, né? Ou seja, nosso querido lobisomem e o Homem-Coisa vão estar juntos de volta. Mas agora é interessante a gente ver, né, o porquê que a Marvel fez esse filme, toda essa questão do filme, toda a introdução em preto e branco, ou seja, por que eles queriam dar esse visual retrô, esse visual mais old school, né? Então a gente tem que lembrar que a Marvel por si só ela faz esses grandes blockbusters, então justamente ela apostou nessa pegada aí que a gente pode dizer que é mais de terror, né? Vamos dizer desse modo, né? Uma grande personagem da Marvel, havia rumores que ela podia aparecer em Werewolf by Night, era o Blade, né? Mas obviamente a gente acabou vendo que isso não vai acontecer, né? O diretor Mike Giacchino foi questionado se essa possibilidade seria aí questionada ou considerada durante a produção, e ele falou até que houve um momento em que eles pensaram no processo de desenvolvimento da série em adicionar o Blade, mas logo em seguida aí eles pensaram bem e viram que não seria uma atitude muito inteligente, pois perderia o foco, a gente pode dizer assim, justamente porque o Blade é um personagem muito amplo, um personagem que tem uma profundidade muito grande, e isso é muito problemático, né? A gente sabe que quando a gente coloca muitos vilões ou muitos heróis introduzidos de uma vez só, a gente não consegue caracterizar ele, desenvolver eles durante um filme, né? Então, como não é uma série, ainda mais é um curta, né, de terror, eles não iam poder fazer uma coisa dessas. Mas vamos lá, vamos continuar essa análise que tá ficando interessante. O Mike Giacchino ainda ele
revelou, né, que recentemente ele teve que pressionar que o Werewolf by Night recebesse o tratamento em preto e branco. Ou seja, a ideia do Giacchino sempre foi ele fazer esse filme nessa pegada de terror, mas como a Marvel foca em blockbusters, eles não estavam ainda muito receptivos para essa ideia, a gente pode falar, né? O renomado compositor musical conversou com a Variety sobre a sua estreia na direção e como essa escolha estética foi crucial para o processo aí de desenvolvimento de Werewolf by Night. Segundo ele, abre aspas, na minha cabeça desde o início precisava ser em preto e branco, disse o Giacchino, embora o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, não estivesse inicialmente convencido de que isso funcionaria. Ou seja, a gente sabe que o Kevin Feige, ele é adepto aí de coisas que dão certo, coisas que funcionam, a gente sabe que eles não gostam muito de sair da caixinha, apesar de algumas vezes eles acertarem, outras não. A gente tem a She-Hulk, eu ainda não consigo classificar se é um grande erro, se é um possível acerto, né, mas o fato é que incomoda um pouco, né, quando a gente tira uma temática que a gente já tá acostumada, como são os filmes da Marvel. Você me conhece tão bem. Mas vamos lá, em vez disso, o Giacchino gravou o filme usando cores, ou seja, o Kevin Feige falou, meu, tu pode fazer em preto e branco, mas você vai ter que rodar o filme, as gravações do filme vão ter que acontecer em cores, ou seja, eles não iam usar mais as câmeras especiais que iriam ser rodadas só em preto e branco, e eles capturaram justamente os filmes em cores usando um monitor especial e que permitiu ver como seria ali ao vivo o filme em preto e branco, né? Um formato retro-universal, né? Que justamente traduz, para quem não conhece, é justamente um retorninho que a gente tem, né? Uma mini tela, até mesmo quando a gente grava aqui pro YouTube, a gente tem um retorno, a gente tá vendo que tá sendo gravado, e ele já aplicou o filtro preto e branco ali, para ele ver como ficaria. E o Feige eventualmente aí deixou ele adotar esses visuais desejados, né? Depois de muito insistir. Feeling different from everyone else? Mas o que acontece? A gente tem que pensar que assim, além de imitar os estilos de filmes da Universal dos anos de 1930, né, onde a gente tem aqueles grandes clássicos como o Drácula, como o Lobisomem, como esses grandes seres de terror, o Giacchino ele escolheu o visual em preto e branco para Werewolf by Night por causa do quão ele acomodava a natureza autônoma de seu longa, né? Ou seja, ele fala que ele consegue dar um aspecto único para os filmes, né? A gente consegue ver justamente no Werewolf by Night que a natureza, que justamente a cenografia desse filme, ela tá muito bem trabalhada. Ou seja, eles realmente conseguem colocar a gente o que parece ser naqueles filmes de terror mais clássicos, aqueles filmes de fato de 1930, né? Da era de monstros, essa era clássica dos filmes da Universal. Então o Giacchino justamente focou nisso para trazer o Werewolf by Night à vida. Mas olha só, ele ainda afirmou na entrevista à Variety, segundo ele, não se preocupe para onde eu estou indo ou como vai se conectar a outra coisa. Vamos adotar uma abordagem muito boa e contar uma única história isolada, uma noite na vida de Jack e Elsa. Realmente é o que eu queria fazer. Ou seja, a gente tá vendo que o Werewolf by Night, que é justamente o curta que introduziu eles ao mundo, não vai ter uma grande influência no resto, mas sim trazer aqueles heróis pra gente ver que eles existem. Ou seja, tem muita coisa aí pro Homem-Coisa, pro nosso lobisomem titular do MCU pra gente ver. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!